Capítulo 11. Jill ouviu algo como vidro quebrando e ficou parada, escutando. A acústica da casa era estranha. Os longos corredores e o traçado incomum tornavam difícil de dizer de onde vinha o som. Ela suspirou, dando uma última olhada na calma sala de estar do segundo andar. Ela já tinha checado as outras 3 salas do segundo andar e não achou nada de interessante. Um vazio quarto com 2 camas, um pequeno escritório e uma sala inacabada com uma lareira e uma porta trancada. Os únicos botões que ela achou eram a das luzes, apesar de ter se empolgado com um sinistro botão preto na parede do escritório. Mas era apenas um controle de drenagem do aquário vazio no canto do lugar. Ela também tinha achado munição para sua Remington, uma caixa de metal debaixo de uma das camas do quarto. Verificou o mapa de Trent novamente, localizando o segundo andar. Depois de outra porta da sala de estar, estava em um corredor em formato de U que fazia o caminho de volta para o segundo andar do hall. O corredor tinha 2 portas. Uma dava para o outro corredor com outras salas e a outra porta dava para uma única sala. Ela guardou o computador e tirou a bereta antes de sair para o corredor. Não foi fácil entre tentar descobrir o que aconteceu na mansão e onde o resto do time estava. Era bem complicado. Devia ter olhado melhor aqueles papéis, pensou. O escritório era simples, uma mesa, uma estante, mas tinha um cabide com aventais do outro lado da porta e a maioria dos papéis jogados na mesa eram uma lista de números e letras. Ela sabia química o bastante para saber que estava olhando para a química, então nem se preocupou em lê-los. Mas achando os papéis, ela começou a desconfiar que os zumbis foram resultado de um acidente. A mansão era mantida bem demais para ter vindo de dinheiro privado. E o fato de ter mantido em segredo por tanto tempo merecia uma olhada. Devia ter alguns meses de poeira em quase tudo, que coincidia com os primeiros ataques em Raccoon. Se alguém na casa estivesse fazendo experiências e algo de errado tivesse acontecido, algo que os tornou em zumbis, isso é meio ilógico. Só que fazia mais sentido do que qualquer outra coisa. Sobre o time, Barry estava meio agindo estranho. Chris e Wesker ainda estavam desaparecidos. Nada de novo por aí. E não haverá nada de novo se você não se mexer, pensou Jill. Certo. Jill cortou os pensamentos e saiu para o corredor. Ela sentiu o cheiro antes mesmo de ver o zumbi cair no chão. As pequenas agarradelas na parede iluminavam o corpo irregular, refletindo o escuro tom avermelhado do corredor. Ela mirou no corpo estendido e escutou uma porta fechando em algum lugar próximo. Barry? Ele tinha dito que estaria na outra ala da mansão, mas talvez ele achou algo e veio falar com ela. Ou talvez se encontraria finalmente com alguém do time. Sorrindo, ela correu pelo corredor, ansiosa para ver outro rosto familiar. Ao se aproximar da curva, uma onda de decadência passou por ela, e a criatura caída agarrou sua bota com uma incrível força. Assustada, Jill abriu os braços para se equilibrar, gritando enquanto o zumbi se aproximava sua boca da bota dela. Seus descascados e esqueléticos dedos arrancaram o grosso couro, procurando um apoio mais firme, e Jill instantaneamente desceu o outro pé na cabeça do zumbi. Ele permaneceu agarrado ao pé dela, obviamente por dor. O segundo e o terceiro chute acertou o pescoço dele,
e no quarto foi ouvido um snip de vértebras quebrando, esmagadas por sobre o calcanhar dela. As pálidas mãos dele tremeram, e com um suspiro o zumbi assentou-se no antiquado carpete. Jill passou pelo corpo e fez a curva. Ela estava convicta de que as criaturas eram vítimas, bem como Beck e Pris. Tinha uma porta dupla de metal esverdeada à direita. O desenho de uma armadura estava na fechadura, mas a porta estava trancada. Não havia ninguém lá dentro. As duas paredes laterais possuíam várias armaduras completas, 8 de cada lado. Um pequeno gabinete estava no fundo da sala, sem mencionar o grande botão vermelho instalado no meio do chão de lajotas cinzas. Outra armadilha? Ou um quebra-cabeças? Intrigada, ela andou pela sala até o gabinete em frente ao vidro, os quietos guardas parecendo observá-la. Haviam 2 buracos grudados no chão, um de cada lado do botão vermelho, talvez para a ventilação, e sentiu seu coração acelerar um pouco, subitamente certa de que achou outra armadilha da mansão. Uma rápida inspeção no gabinete foi decisivo. Não tinha jeito de abri-lo. O vidro protegia um único objeto. Eu aperto o botão vermelho achando que isso abre o gabinete. E depois o quê? Pensou. Ela pensou nos buracos de ventilação fechando e a porta trancando. Uma lenta morte por asfixia. A sala podia se encher de água ou por algum tipo de gás venenoso. Ela olhou em volta, franzindo, pensando se poderia manter a porta aberta ou se havia outro botão escondido nas armaduras. Toda charada tem mais de uma resposta. Jillzinha, não se esqueça. Jill sorriu de repente. Para que apertar o botão? Ela se agachou perto do gabinete, segurou a arma firmemente e quebrou o vidro. De dentro dela, tirou a peça hexagonal de cobre, adornada por um arcaico e sorridente sol. Ela sorriu de volta para ele, contente com a solução, parecendo que um dos truques da mansão podia ser trapaceado. De volta ao corredor vermelho sangue, ela parou por um momento, segurando a peça. Ela podia continuar procurando por quem tinha fechado a porta ou colocado a peça no diagrama. Por mais que ela quisesse achar os amigos, Barry estava certo em precisasse fugir da mansão. Ela olhou para a fedorenta criatura que tinha matado, a crescente poça de sangue em volta da sua cabeça, e percebeu que queria desesperadamente sair de lá, fugir das criaturas que habitavam seus frios e empoeirados corredores. Ela queria sair o mais humanamente possível. Decidida, ela voltou por onde veio, segurando a pesada peça. Ela já havia achado 2 peças que os Stars precisariam para fugir. Ela não sabia para onde estaria fugindo, mas qualquer lugar seria melhor do que estaria deixando para trás. Richard! Rebecca imediatamente se agachou ao lado do bravo, sentindo seu pescoço com uma trêmula mão. Chris olhou para o corpo surrado, já sabendo que ela não acharia pulsação. A grande mordida no ombro direito de Richard Wake já estava secando, sem sangue fresco na mutilada pele. Ele estava morto. Ele viu a mão de Rebecca se afastar lentamente do pescoço do bravo e depois indo aos olhos para fechá-lo. Os ombros dele encolheram. Chris ficou enjoado com a descoberta. O especialista em comunicações era positivo e gentil, e só tinha 23 anos. Chris olhou em volta, procurando alguma pista sobre a morte de Richard. O corredor ao qual entraram ficava no 2º andar e estava vazio, exceto por Richard. Franzindo, Chris deu alguns passos na direção da outra porta e se agachou.
Tinha marcas de sangue do tamanho do calcanhar de uma bota. Entre o corpo e a porta, a uns 3 metros adiante. Ele olhou para a porta, pensativo, apertando a sua bereta. Seja lá o que tenha matado ele, está do outro lado. Talvez esperando mais vítimas, pensou. Chris deu uma olhada nisso. Rebecca ainda estava agachada. Chris se aproximou dela, incerto sobre o que achou. O ferimento do ombro de Richard era irregular e confuso, carne descolorida por trauma. Estranho por não parecerem mais profundos. Vê aquelas marcas vermelhas escuras saindo do corte? E a forma com que o músculo foi perfurado, aqui e aqui? Ela apontou para os 2 buracos escuros separados por cerca de 20 centímetros. Rebecca sentou nos calcanhares, olhando para Chris. Eu acho que ele foi envenenado. Parece uma mordida de cobra. Chris olhou para ela. Que cobra chega desse tamanho? Ela balançou a cabeça, fingindo, ficando de pé. Me pegou. Pode ter sido outra coisa, mas não foi um ferimento que o matou, e teria levado horas para sangrar. Acho mesmo que ele foi envenenado. Chris a olhou com um novo respeito. Ela tinha um bom olho para detalhes e estava se comportando bem, considerando a situação. Ele vasculhou o corpo de Richard rapidamente, tirando um clipe cheio e um rádio de ondas curtas. E lhe deu ambos para Rebecca, pondo a bereta vazia de Richard no cinto. Ele olhou para a porta de novo e depois para ela. A coisa que matou ele está lá. Então teremos que ser cuidadosos, ela disse. Sem outras palavras, ela andou para a porta e esperou por ele. Eu tenho que pensar de parar nela como se fosse uma criança. Ela já viu quase todos os bravos mortos. Ela não precisava ser dita para ficar para trás. Pensou. Ele acenou e Rebecca girou a maçaneta, ambos erguendo as suas armas enquanto entravam no estreito corredor. Bem à frente estavam alguns degraus de madeira que davam em uma porta. Um pouco à frente, à esquerda deles, o corredor continuava. Uma outra porta ao fundo. Havia marcas de sangue espalhadas na parede beirando os degraus. Chris estava certo de que eram de Richard. O assassino dele estava atrás daquela porta. Ele foi para a curva do corredor, cochichando. Você pega aquela porta, certo? Se tiver problemas, volte aqui e espere. Nos encontraremos em 5 minutos. Rebecca assinou e desceu o corredor. Chris esperou até ela entrar antes de subir os degraus. Seu coração golpeado solidamente suas costelas. A porta estava trancada, mas tinha um escudo gravado na fechadura. Rebecca estava ficando mais útil do que pensava. Ele pegou a chave que ela tinha lhe dado e destrancou a porta, checando a arma antes de entrar. Era um grande sótão, tão simples e modesto quanto o resto da casa. Pilares de madeira saíam do chão até o teto inclinado. Exceto por algumas caixas e barris na parede, o lugar estava vazio. Chris andou mais um pouco procurando por movimento. No canto da longa sala estava um cercado, 1,20 m por 2,70 m, talvez. Ele fazia Chris se lembrar de um instaleiro, e era a única área fora da visão. Chris foi até lá vagarosamente, suas botas contra o chão de madeira. Ele alcançou o baixo cercado, apontando a arma sobre ele enquanto dava uma olhada. Seu coração estava batendo. Nenhuma cobra, mas tinha um irregular buraco perto do chão, uns 40 centímetros de altura por 80, e um estranho odor amargo. Franzindo, Chris começou a se afastar e parou, se aproximando de novo.
Havia um objeto de metal perto do buraco, como uma moeda de tamanho de um pulso. Tinha algo entalhado na peça. Chris deu a volta e entrou no cercado, de olho no buraco enquanto se agachava para pegar o objeto. Era um disco hexagonal de cobre com uma lua crescente gravada, um belo trabalho artesanal. De dentro do buraco, um suave som rastejante. Chris pulou para trás mirando. Ele recuou rapidamente até seus ombros encostarem na parede do sótão. Depois começou a andar, e uma sombra cilíndrica saiu da abertura. Era tão grossa quanto um prato de comida, e golpeou a parede onde a perna de Chris estava. Lascas de madeira voaram com o impacto. Droga! Aquilo é uma cobra! Pensou. Chris correu enquanto o réptil gigante se aproximava, saindo da parede. Rosnando, ela se ergueu como uma naja, pondo sua cabeça na mais alta que Chris, mostrando seus afiados dentes. Chris correu metade da sala e girou, atirando na cabeça da cobra gigante. Ela soltou um estranho choro assim que o tiro acertou um dos lados da sua boca, fazendo um buraco na esticada pele. Ela voltou ao chão e rebolou-se na direção de Chris. Cada movimento deslocando seu imenso corpo pelo menos 6 metros. Chris atirou de novo e um pedaço escamoso saiu das costas dela, junto com sangue. Com outro rosnado, o animal se ergueu na frente dele, sua cabeça a alguns centímetros da arma de Chris, sangue saindo pelo buraco da sua boca. Olhos! Acerte os olhos! Chris pensou rapidamente. Ele apertou o gatilho e a cobra saiu sobre ele, empurrando-o contra a parede, a cauda batendo fortemente em um dos pilares, o bastante para rachá-lo, enquanto Chris tentava liberar seus braços para ao menos machucar a cobra antes dele morrer. E o frio e pesado corpo subitamente afrouxou, caindo no chão. Chris! Rebecca correu para dentro e parou fria, olhando para um monstruoso réptil. Uou! Chris encontrou o chão e, com um tremendo empurrão, ele se soltou do corpo da cobra. Rebecca foi ajudá-lo, pavorosa. Eles olharam para o ferimento que matou a criatura. O escuro buraco onde seu olho direito esteve, destruído por uma 9mm. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Chris acenou. Ele quase morreu por ter... Ele ergueu a peça de cobre, tendo que folgar seus dedos apertados em volta dela. Ele a segurou durante o ataque sem perceber, e olhando para ela agora, ele percebeu que de que alguma forma isso era importante. Talvez porque você quase virou comida de cobra por tê-lo pegado, Chris pensou. Rebecca a pegou, passando o dedo sobre a lua gravada no metal. Você achou algo? Verdade. Você achou algo? Ele perguntou. Rebecca balançou a cabeça. Mesas, 2 estantes. Para que isso, afinal? Chris olhou para o olho baleado da cobra, pensando no que teria acontecido se tivesse errado aquele tiro. Nós descobriremos pelo caminho. Vamos sair daqui, ele disse. Rebecca lhe devolveu a peça e juntos eles saíram do frio sótão. Chris nunca percebeu, mas assim que fechou a porta, ele descobriu que odiava cobras. Barry subiu as escadas do hall principal correndo, e um nó no seu estômago apertando a cada passo. Ele abriu todas as portas que pôde na ala oeste e não achou nada. Ele pensava nas mesmas imagens enquanto subia os degraus. Kate, Moira e Polly, aterrorizadas e sofrendo nas mãos dos estranhos na própria casa. Kate sabia a combinação do cofre de armas no porão, mas as chances de descer a escada antes de que alguém entrasse. Barry chegou no primeiro patamar e respirou fundo.
Kate nunca pensaria em correr para as armas se ouvisse alguém quebrando as janelas. Sua primeira atitude seria de ver se as meninas estavam bem. Se eu não achar aquelas peças logo, nada ficará bem, pensou. Ele não viu telefonemas ou rádios em parte alguma. Se Wesker conseguisse chegar ao laboratório, como ele iria cancelar os assassinatos da White Umbrella? Barry alcançou a porta que dava no segundo andar. Ele esperava que Jill e Chris pudessem ter achado as peças. Senão, ele teria de voltar para a ala oeste e fazer os móveis em pedacinhos. Barry não sabia onde Wesker estava, mas sabia que o desgraçado apareceria em breve. Ele abriu a porta que dava num corredor vermelho escuro e se deparou com Chris e Rebecca saindo de uma porta à sua direita. Chris se iluminou com um sorriso. Oh, Barry! O jovem homem foi até ele e o abraçou sorrindo. Jesus, como é bom te ver! Eu estava começando a achar que Rebecca e eu éramos os únicos vivos. Onde estão Jill e Wesker? Mentir para Jill não foi fácil, mas ele conhecia Chris há anos. Kate e as meninas mortas, pensou. Jill e eu fomos atrás de você, mas todas as portas do corredor estavam trancadas. E quando voltamos para o hall principal, o capitão tinha sumido. Desde então, nós estamos procurando por você e tentando achar uma saída. Mentiu Barry. Barry sorriu mais naturalmente. É bom te ver. Também vocês dois. Pelo menos isso é verdade. Então Wesker sumiu? Chris perguntou. E Barry acenou desconfortavelmente. É. E nós achamos Ken. Um dos zumbis o pegou. Chris suspirou. Eu vi. Forrest e Richard também estão mortos. Barry sentiu ainda mais ódio por Wesker. As pessoas para o qual Wesker trabalhou causaram tudo isso. E agora querem fugir da responsabilidade. E gostando ou não, tenho que ajudá-los, pensou amargamente. Jill encontrou uma porta dos fundos e achamos que pode ser uma saída. Mas ela tem uma fechadura que é um quebra-cabeças. E temos que pegar todas as peças para abri-la. São 4 peças de metal feitas de cobre. Jill já encontrou uma e achamos que as outras estão escondidas pela mansão. Barry parou ao ver o súbito sorriso de Chris enquanto colocava na mão dentro do colete. Algo como isso? Barry olhou para a peça com um coração acelerado. Oh, sim, é uma delas. Onde você achou? Rebecca falou, sorridente. Rebecca falou, sorrindo timidamente. Ele teve que lutar com uma cobra gigante, grande mesmo. Acho que ela foi infectada pelo acidente, tipo um vírus cruzado. Eles são bem raros. Barry pegou a peça, tão normalmente quanto podia, franzindo. Acidente, é? Chris acenou. Nós achamos algumas informações sugerindo que há algum tipo de laboratório aqui na mansão e algo que eles estavam usando escapou. Talvez um vírus. Um, um que aparentemente pode infectar mamíferos e répteis. Rebecca adicionou. Não só espécies diferentes, mas famílias diferentes também. Barry fez força, tentando achar uma desculpa para ir embora. O capitão não podia se aproximar dele a não ser que estivesse sozinho. Ele estava desesperado para colocar a peça no lugar e provar que estava cooperando. Sentiu um metal esquentar em sua mão. Barry disse finalmente. Nós precisamos dos federais nesse caso. Uma investigação completa. Suporte militar, quarentena na área. Chris e Rebecca estavam concordando e Barry se sentiu culpado de novo. Deus, se eles não tivessem tanta confiança. Mas para que fazer isso? Peraí. Oh Deus,
Se eles não tivessem tanta confiança. Mas para que fazer isso? Nós temos que achar todas as peças. Jill já deve ter achado mais, ou mais uma ou duas. Oh, Deus queira. Você sabe onde ela está? Chris perguntou. Barry acenou, pensando rapidamente. Acho que sim, esse lugar é um labirinto, sabe? Porque vocês não me esperam no hall principal enquanto eu trago ela. Assim nós podemos organizar nossa busca, fazer um trabalho mais completo. Certo? Ele sorriu, esperando ter sido mais convincente do que se sentia. Mas se nós demorarmos, se nós demorarmos, continue procurando pelas peças. A porta dos fundos fica no final do corredor da ala leste, no primeiro andar. Barry pôde ver as perguntas se formando na cabeça de Chris, perguntas que não podia responder. Ah, por favor, só faça o que eu digo, por favor, pensou. Tá certo, Chris disse relutante. Nós esperaremos, mas se ela não estiver onde você acha que está, volte para nos pegar. Tudo bem? Nós teremos mais chances nesse lugar se ficarmos juntos. Barry acenou. E antes que Chris pudesse dizer algo, ele se virou e correu pelo escuro corredor, com a incerteza na voz de Chris e a hesitação em seus olhos. Barry quis desesperadamente alertar seu amigo sobre a traição de Wesker. Sair correndo foi o melhor jeito de evitar algo que pudesse causar arrependimento, algo que pudesse matar sua família. Assim que ouviu a porta para o hall principal se fechar, ele acelerou pelo corredor. Tinha um zumbi morto perto da porta que dava para a escada. Barry o pulou, o cheiro desesperado desaparecendo enquanto ele passava pelo corredor conector. Ele desceu a escada enquanto pensava na sua traição. Oh, você é um mentiroso, Barry. Usando seus amigos como Wesker usou, brincando com suas confianças. Você devia tê-los dito a verdade, deixá-los te ajudar a pôr um fim nisso. Barry parou de pensar assim que abriu a porta metálica para uma passagem coberta. Então ele não podia arriscar. E se Wesker estivesse escutando? Barry acenou o diagrama e parou. Alcançou o diagrama e parou. Alívio por ele, frio e suor. 3 das 4 aberturas estavam preenchidas. O sol, o vento e a estrela no lugar. Estava acabado. Ele já pode ir para o laboratório, cancelar os assassinatos. Ele não precisa mais de nós. Eu posso voltar e manter o time ocupado enquanto o Wesker faz o que tem que fazer. O RPD aparece e nós podemos esquecer de tudo que aconteceu. Barry pensou. Estava tão exausto que não percebeu os passos atrás dele. Não percebeu que estava acompanhado até ouvir a voz de Wesker ao seu lado. Por que você não fecha o quebra-cabeças, Sr. Burton? Barry pulou, assustado, odiando a orgulhosa face por trás dos óculos escuros. Wesker sorriu, acenando para a peça de cobre na mão de Barry. Tá bom. Barry encaixou a última peça no lugar. Houve um som metálico dentro da porta. E Wesker passou por ele, abrindo a porta que dava num pequeno depósito de ferramentas. Barry pôde ver a saída do outro lado. Não tinha diagrama perto da porta dupla. Kate e as meninas estão a salvo, pensou. Com um leve aceno, Wesker chamou Barry, ainda sorrindo. O tempo é curto, Barry. E ainda tem muitas coisas para fazermos. Confuso, Barry olhou para ele. O que você quer dizer? Você já pode ir para o laboratório agora. Bom, houve uma pequena mudança de planos. Veja, tem outra coisa para você procurar. Eu não faço a mínima ideia de onde é que essa coisa está agora. E você tem um bom trabalho, tem feito um bom trabalho até agora, que eu quero. E eu quero que você venha comigo. O sorriso de Wesker ficou frio. De fato, eu acho que terei de insistir. Depois de um longo e terrível momento, Barry concordou, sem fazer nada.